Olá, tudo certinho? Estamos iniciando mais um videocast aqui da página O que Fazer em SAP. Primeiramente, queria agradecer ao Jonathan, da Imobiliária Marquise, à Lilian, a doutora Lilian, e ao Luiz Paulo, doutor Luiz Paulo, pela parceria. O Jonathan, da Imobiliária Marquise, eles trabalham com assessoria jurídica, trabalham com aluguel, venda e administração de imóveis urbanos e rurais também. A Lilian e o Luiz Paulo, lá da Assolari Rossi, eles trabalham com odontologia e saúde. Eles são especialistas, né? E, na verdade, tem várias especialidades lá na clínica. Então, se você precisar de qualquer um dos serviços oferecidos pelos nossos parceiros, entre em contato com eles. Vai estar tanto aparecendo aqui no vídeo quanto na descrição do filme, tá ok? Do videocast. Queria também já aproveitar e pedir para vocês para curtirem, compartilharem esse videocast para que outras pessoas também vejam, para clicar no joinha aqui embaixo, acha o joinha aí e já clica nele para curtir e para ajudar a gente também e que esse vídeo apareça para outras pessoas. Ele é importante porque a gente está conversando com empreendedores aqui de Santo Antônio, com artistas, com pessoas envolvidas com a cultura e também com o turismo. Então, a gente quer poder passar todas essas informações, passar esse conhecimento que essas pessoas que vêm aqui têm para vocês, tá ok? Hoje, eu tenho o enorme prazer de ter aqui comigo o Vitor e a Cíntia. Os dois são empreendedores aqui de Santo Antônio da Platina. Seja bem-vindo, Vitor. Seja bem-vindo, Cíntia. O Vitor e a Cíntia, eles fazem parte, eles são proprietários da franquia Maria Brasileira, que tem aqui em Santo Antônio da Platina e também em outras cidades. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso e também sobre a história deles, tá ok? Ô, Vitor, começando, há quanto tempo que vocês estão com a franquia Maria Brasileira? Estamos desde 2020. Desde 2020 aqui em Santo Antônio da Platina, na época da pandemia, né, que surgiu a oportunidade. E eu trabalhava na área de marketing, né? E aí a Cíntia trabalhava em clínica de estética. E nessa época veio a pandemia, aquela coisa que aconteceu, né? Tudo parou, tudo fechou, e ficamos numa incerteza. A Cíntia foi mandada embora por um tempo, né? E aí surgiu a oportunidade, nós vimos que havia inaugurado a unidade Maria Brasileira em Ourinhos. E aí apareceu, nós vimos para nós aquele patrocinado, né? A importância, né, do marketing e tudo mais. E aí vimos o patrocinado e aí apareceu a oportunidade e começamos em 2020, aqui a unidade de Santo Antônio. Que bacana. Uma coisa importante de estar falando é que os bate-papos aqui, eles não têm um roteiro. Às vezes, normalmente, vocês vão perceber que eu começo perguntando do que eles fazem, do serviço deles, porque a ideia é que seja um bate-papo estilo esse bate-papo de sítio, que a gente chega para tomar um café e começa a conversar, e a conversa começa a se desenrolar, e conforme eles vão falando, eu vou perguntando. Então, eu não sei praticamente nada. O Vitor eu conheço um pouquinho ainda, Sim. porque a gente fez o Empretec junto, lá em Jacarezinho, que é um seminário, né, de empreendedorismo desenvolvido pelo Sebrae. Fez um ano, tá fazendo um ano agora. Está fazendo um ano. Em junho, né? Isso. Então, é um bate-papo livre, realmente, assim, para a gente conhecer um pouquinho, como se fosse vocês conversando com ele, e conforme a gente for conversando, vai perguntando as coisas, tá ok? Ó, eu acredito que todo mundo já está curioso. Para começar, vocês são um casal. Sim. Oh. Inclusive, ontem nós comemoramos 10 anos Sim. de união. 10 anos que nos conhecemos, estamos juntos. E também, 6 anos. Casados. Oficialmente, né? Perante a lei, porém 10 anos juntos. Foi nosso aniversário, nossa boda. Perfeito. E aí nessa, né, pegando o gancho aí de 2020, quando ela saiu, entrou um desafio muito grande para nós, que era empreender, né? Assim, nós já tínhamos um outro negócio no passado, mas que não deu certo, foi um negócio pequeno, uma revenda de pão de alho, a gente chegou a fazer, mas não deu certo. Mas que aquela questão de resolver empreender para dar certo, não, vamos fazer uma coisa para dar certo, que realmente que a cidade precisa, né? Eu não me imaginava empresária. Eu não imaginava, mas... Trabalhei como empregada, eu achava legal. Eu tenho ali minha responsabilidade, sempre fui uma pessoa super dedicada com o trabalho. Porém, o Vitor sempre falava, você quer empreender? Vamos empreender alguma coisa? Eu falava, não me vê
é muita responsabilidade e tal. Na verdade, eu sempre trabalhei com vendas e eu queria algo nesse ramo, uma loja, alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar dinheiro parado, né? Que estoque e tudo mais. Foi onde veio a pandemia, aquela incerteza, ninguém sabia o que ia fazer, como iria ser, e o Vitor me cobrando. E aí, vamos fazer... Ele já estava nessa época, ele já estava trabalhando por conta, já estava empreendendo, né, na área dele de marketing. E eu ali, sem saber, de repente apareceu, como o Vitor falou, dessa questão de empreender. A gente veio, pera lá, Santo Antônio, eu não tem isso. Isso aqui é uma coisa de cidade grande, né? Você contratar uma empresa que venha faxineira, né? Surgiu muitas dúvidas na hora, muitas. Falei, Vitor, não vai dar certo. Também já comecei com aquela, não vai dar certo. medo, né? O medo, muito medo. E nisso a gente entrou em contato, realmente, o pessoal foi bem bacana ali conosco, sanou todas as nossas dúvidas, assim, nós dois somos muito ligados e assim, a gente pensa e meio que vai. E nisso deu muito certo, acho que em questão de 30 dias a gente já estava ali. A vantagem de você, quem está pensando em empreender, né? Você pensar em uma franquia, a vantagem é de você ter um modelo de negócios pronto e validado, né? Então, isso é uma grande vantagem. Diferente quando você vai montar um negócio que você não tem uma base, né? A base disso tudo é estudar. Seria, né? Estudar empreendedorismo, estudar negócios, né? Até uma coisa que eu falei na época, né, para a Cíntia, eu falei assim, olha, a franquia para quem não estudou negócios é a melhor coisa. Vamos imaginar, eu vou montar um negócio, qualquer negócio que seja, simplesmente você pega e abre. Você não estuda para abrir. Igual, tenho vontade de abrir uma loja. Eu sou vendedor a vida inteira, vou abrir uma loja. Só que não entende de finanças, de contabilidade, de vendas, de marketing, de gestão de pessoas, né? Então é algo que o empresário brasileiro, de maneira geral, tem muito disso. O início, você falou um pouquinho dos benefícios de se optar por uma franquia. E quais foram os desafios? Teve muitos desafios? O que vocês Sim. enfrentaram assim que foi mais... Uma das vantagens, pelo menos na nossa escolha, na franquia que escolhemos, é que em si ela é uma franquia tão sólida e ela confia tanto no seu trabalho. Em 2020, todos sabem, a gente se lembra que não era, ainda mais a gente iniciou isso, foi em agosto, né? Final de agosto, começo de setembro, a gente bateu o martelo. Estávamos ainda vivendo toda aquela incerteza de pandemia, muitas dúvidas. E o mais legal dessa franquia em si, da Maria Brasileira, que quem escolheu, é que, além de sanarem todas as nossas dúvidas, eles deram uma foto e falaram, olha, pode ligar para o franqueado, se vocês quiserem. E realmente, as dúvidas que nós tínhamos, a gente conversava, o próprio franqueado, além de esclarecer, eles falavam, realmente, vale a pena, estão dando suporte, a franqueadora é muito boa, é uma família. Hoje, eu ajudo eles a venderem franquias, mas realmente dizendo a verdade. Passam nossos contatos, olha, a gente realmente tem um bate-papo com pessoas interessadas, olha, investe, no meu ponto de vista é legal, vale a pena. E questão de desafios, assim como qualquer negócio, desafio com pessoas, né? Desafio de vendas, lidar com os clientes, né? E finanças, né? Não misturar as finanças pessoais com as da empresa, né? São coisas que, quando você entra num negócio, como a Cíntia mencionou, que já tem um modelo validado, é mais fácil, né? Mas não é que não tenha desafios. O desafio é constante. E aí, nós estávamos naquela questão, nós vamos ficar somente nas faxinas. Um desafio também que aparece é que a Maria Brasileira também tem serviços de limpezas especiais. Então, serviço de fim de obra, piso encardido, né? São coisas que... Sanitização, foi. Mas são coisas que, um desafio para nós, não tínhamos conhecimento algum, né? Eu não sou da área de limpeza, né? Também era super grande, né? Agora Também tem isso. Tinha Hoje outro vocês estão em serviço. quais cidades? Então? Aí, só contextualizando agora essa parte do desafio de ter um serviço que
não é de nosso conhecimento, né? Então, aprender a lidar com produtos químicos, com equipamentos, né? Imagina você chegar numa casa que terminou de construir, vidro alto, né? Enfim, vários desafios do tipo de serviço especial. E aí, com as profissionais, lidar com as profissionais, que são pessoas mais carentes, mais humildes, têm todo um estilo de vida, uma cultura de se lidar, a forma de lidar, de conversar, de explicar, né? Conhecer a pessoa, ter empatia com a pessoa. Então, isso é um desafio até hoje, né? É o maior desafio de negócios, né? Da nossa empresa também, né? Porque lidar com essas profissionais. E aí você mencionou agora o que mesmo? Qual que é a sua pergunta? Quais as cidades que vocês Mais a estão cidade, isso. Chegando lá. Então, voltando essa questão de Santo Antônio, abrimos em Santo Antônio em 2020 e, ao mesmo tempo, a gente tinha visto que abriu em Ourinhos, né? E eu vi que Ourinhos estava caminhando. Quando foi no 2021, um ano depois, o dono da franquia de Ourinhos era um investidor. Ele tinha um funcionário lá. E esse funcionário saiu. No Canadá. O cara morava fora. morava fora do Brasil. Super valendo a pena ele Comprou investir, algumas claro. unidades. Eu vi que Ourinhos estava meio assim e tal, perguntava direto pro rapaz lá como é que tava. Tá mais ou menos, não sei o que e tal. Então, são oportunidades que aparecem, igual nós vimos no Empretec, né? Aproveitar oportunidades fora do normal, né? Um dos desafios lá do Empretec, né? Então, se apareceu essa oportunidade, fui conversar com esse... Vocês conseguirem, chega um pouquinho Ah, só mais perto. Isso. Beleza. Fui conversar com esse investidor, ele falou assim, olha, vamos ser sócio? Você quer ser sócio aqui em Ourinhos? Aí eu falei, olha, sociedade eu não quero. É interessante, eu vou comprar de você, né? Quanto que você quer aí pela unidade? E aí, resumindo, comprei lá, Ourinhos, isso em 2021. E aí viemos trabalhando, 21, 22, 23. Quando foi 23 agora, no final do ano passado, teve a convenção da Maria Brasileira, em que a nossa filha tinha acabado de nascer, eu fui para o Rio de Janeiro. Lá teve a convenção da Maria Brasileira, né, a comemoração aos 10 anos de Maria Brasileira, da franquia, né, que existe. E lá, enfim, vários multifranqueados. E aí na viagem eu voltei do Rio de Janeiro por Londrina, passei por Cornélio Procópio. E lá em Cornélio já teve unidade da Maria Brasileira e fechou. E aí na viagem mesmo eu perguntei... Logo após a pandemia, né? É. Eu perguntei e falei, tá disponível o Cornélio. E aí conversei com a Cintia e disse, olha, oportunidade também. Então hoje nós temos essas 3 cidades, né? Cornélio, Ourinhos e Santo Antônio. Vocês são naturais de Santo Antônio? Vocês dois? Eu sou daqui. O Vitor, eu sou de Bandeirantes. E veio pra cá depois que se conheceram? Depois que eu conheci o Vitor, a gente morou no estado próximo a Ribeirão Preto, uma cidadezinha lá, chamada Batatais, eu nunca tinha ouvido falar. Ele foi trabalhar pra lá, assim que a gente se conheceu, e eu fui pra lá. O Vitor ficou 1 ano e meio, quase 2 anos lá, fiquei 1 ano e pouco. E daí, na época, vamos voltar pro Paraná. Mas aonde a gente vai? Eram as 3 opções. Eu era Bandeirantes, Santo Antônio ou Ourinhos. Eu gosto, nunca morei em Santo Antônio, acho uma cidade legal, viemos pra cá. E gosto, adoro, nossa, eu tenho Santo Antônio, assim, como se fosse minha cidade mesmo, que eu nasci, amo de paixão aqui. E quando eu vim pra cá, na verdade, em Bandeirantes eu sou conhecida, trabalhei muitos anos em comércio, e eu gostava disso, gostava de ser conhecida, eu queria ser, assim, conhecida por alguma coisa, né? Eu falava pro Vitor isso, falava, Vitor, eu quero ter alguma coisa, ser conhecida. Aí, na época que a gente veio, passei por algumas lojas, trabalhei até que eu entrei numa das franquias de clínica, de estética. Lá eu comecei a ser reconhecida. Fazia muito vídeo, Instagram, essas coisas. O pessoal falava, não, Lá ela fazia. Lá eu fazia. Vou voltar. E lá eu comecei a ficar conhecida. A treta. É? A treta. Isso ela fazia também, né, Maria Fazia Brasileira? bastante. Eu fazia, até isso tá nas minhas pautas ali ainda. Só abrindo um Programação, parênteses, né? atualmente, né, estamos com uma neném pequena, está com 8 meses, É. então, né, tá dedicando a Eu maternidade. tô hoje mais, assim, diria que um pouco, quase 100% modo mãe, mas
nunca parei, sempre estou aqui também, como hoje... Você é a Cíntia da Maria Brasileira. hoje eu sou conhecida como a Cíntia da Maria, né? A Cíntia, eu vou em alguns lugares, é Cíntia Maria Brasileira, Cíntia da Maria, então acabei ficando conhecida. E como o Vitor estava citando no início, na verdade, Cleito, quando veio a intenção da Maria Brasileira, era todo aquele projeto do meu a ser, tudo mais, tudo as nossas economias que a gente foi se juntando ali, investindo. Na verdade, o que a gente vai investir? A gente estava com um propósito, vamos comprar nossa casa. Mas aí construir, não era o momento certo nem o ano certo, né, naquele ano. Foi onde apareceu. Aí o Vitor falou assim, olha, mas é uma empresa para você tomar conta. Meu Deus, eu que era uma funcionária, eu já não queria ser empresária. Como assim, Vitor? Eu vou cuidar Não, você vai dar conta. Você vai dar conta. Falei, meu Deus, não sei. Então, para mim, mesmo tendo todo o suporte, todo o treinamento, como que eu vou vender uma limpeza para casa? Eu não sei como que é a casa da pessoa, né? Eu não conheço, não sei o tamanho, como que é, se tem. Isso para mim foi o maior desafio, de tentar entender como que era a casa, como que é a casa do nosso cliente, tamanho, para eu saber a quantidade que a gente hoje, para quem não conhece, a Maria Brasileira, ela é uma franquia de limpeza que você liga ou pede no site, no aplicativo, tudo. Você contrata a limpeza para sua casa. Mas como? A gente vende horas trabalhadas. Então, tem a opção de 4, de 6, de 8 horas. Mas como? Né? Então, esse para mim foi o meu maior desafio. Fiquei fera no negócio. Claro que nem sempre, né, a gente acerta, mas a gente tá aqui buscando cada dia melhorar. E nisso o Vitor falou assim, vamos fazer pós-obra também. E ele trabalhando na área dele, no negócio. Falei, pera lá, pós-obra eu não dou conta. Eu não me vejo ficar subindo numa escada alta, e cada vez ele se desafiando. Não, nós vamos trabalhar com pós-obra. Muitas vezes ele levava o computador junto numa obra, meio que trabalhava para falar com os clientes dele, e eu ali, e eu também. Nós dois colocávamos bastante a mão na massa, ele até hoje. Esse é um ponto, Cleiton, que para todo empresário, para todo mundo que está investindo em um negócio, é importante de pensar que é um ponto de você executar aquela tarefa que é da sua empresa, da operação. Tá? Então, assim, muitos executam a tarefa, e isso eu vi lá no começo, do meu cunhado, quando comecei a trabalhar no negócio, eu não sabia e aprendi e fui fazer. Então, um exemplo. Eu não sabia fazer o serviço de fim de obras, né? Mexer com produto, limpar vidro, não sabia. Quando eu entro na Maria Brasileira, eu aprendi a fazer. Assim como aprendi a fazer todas as outras coisas da empresa. E aí meu cunhado, na época, me questionou. Falou, nossa, mas você também está lá colocando a mão na massa, né? Então, o que vimos no Empretec também, né? Se necessário, sim, né? O empreendedor tem esse comportamento, né? Se necessário. Quando não é necessário, você transmite formas de fazer, delega a função e o seu funcionário faz, né? Coisas que a Cíntia fazia e eu também fazia no começo era justamente atender os clientes no WhatsApp. Então a Cíntia ficava lá no WhatsApp atendia, respondendo, agendava, falando, marcava, recebia, ia em pós-obra, era nós dois, então, a gente fazia então tudo. a franquia, ela tem essa questão de você ter, se você quiser, um autoemprego, né? Mas também te dá a opção, que é como estamos hoje, então caminhamos para isso, que é justamente você pensar que você delega funções para que seus funcionários possam executar os serviços operacionais. Então hoje temos 3 unidades, temos 3 atendentes. Mas eu acredito que isso é ser empreendedor, né? Exatamente. Você gerir algo, você está pensando e, de certa forma, está delegando funções. Exatamente, liderar, né? Sim, liderando. Eu queria conhecer, na verdade, assim, é muito interessante, porque a gente começa a conversar e tem um monte de coisa que eu queria estar perguntando para eles. Daí eles vão falando e a minha língua fica aqui, ó, se remoendo de vontade de estar perguntando as coisas para eles. Mas aí precisa dar o tempo deles conversarem. Mas a gente vai ter tempo para conversar sobre tudo um pouquinho. As ideias vão fluindo. Sim, né? sim. E isso é muito gostoso, porque
pelo menos para mim, a história deles é bonita, tanto como empreendedor, como casal. Agora eles têm uma filha, depois a gente vai conversar sobre isso também. E também a história particular deles. Então, a ideia aqui é tentar juntar tudo isso num bate-papo e tentar extrair a maior riqueza possível desse conhecimento, dessa experiência, da história que eles têm para poder passar para a gente, tá ok? Então, agora vou perguntar. Vai. Como vocês se conheceram? Essa foi legal. Resumindo, foi no Tinder. Esse Tinder. A época que o Tinder era bom ainda, eu bombava, 2014. Às vezes eu conto isso e as pessoas, como assim? Na época eu morava em Bandeirantes, o Vitor em Ourinhos. O Vitor ele tem uma outra filha do primeiro relacionamento dele, tinha se separado, tava naquela fase de curtindo a vida dele, eu tava curtindo também uma vida boa, uma vibe boa, umas amigas. Tudo que eu via que era amiga que tava ficando solteira, opa, vamos sair. Essa época de exposição, dessa época agora de maio, nossa, a gente fazia feiras, né? as feiras, né? A gente fazia caravanas lá. E nisso a gente se conheceu. No Tinder, ficamos um tempo conversando, até a gente se conhecer pessoalmente. E acho que desde a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente, a gente nunca mais ficou um final de semana. Ô, Cíntia, eu queria aproveitar e já fazer um convite aqui, ó. Vocês conheceram pelo Tinder, eu conheci a Aline pelo Tinder também. E eu queria perguntar para você que está assistindo, se você conheceu já alguém pelo Tinder ou está com alguém que você conheceu pelo Tinder e que realmente valeu a pena, deixa um comentário aí pra gente. E se foi uma experiência ruim... também, né? Que agora tem verdade. outras redes sociais. Inclusive, essa semana foi uma Maria brasileira na minha casa. Ela é nova, veio lá do Rio Grande do Sul, tá para cá já há algum tempo e tá com a gente, uma excelente pessoa. E eu também comecei a conversar com ela. Mas o que você vem fazer lá no Rio Grande do Sul? Você tá aqui em Santo Antônio. Como você conheceu o seu marido? Ela pelo Tinder. Lá do Rio Grande do Sul, imagina. Acho que faz uns 4, 5 anos que ela tá com ele. Então comente aí. Mas isso que você falou de Tinder. vir para uma cidade diferente e não conhecer ninguém, eu também vivenciei isso. Porque eu era de Jacarezinho. Apesar de ser uma cidade muito próximas, eu hoje considero Santo Antônio e Jacarezinho 2 cidades completamente diferentes. E Você morava lá. eu morava em Jacarezinho. Eu vim para cá faz 5 anos, depois que eu conheci a Aline. Sim. Eu vim morar junto com ela aqui. Depois a gente se casou e teve toda a sequência. Mas eu era de Jacarezinho, natural de Jacarezinho. Também tive um primeiro relacionamento em Jacarezinho, fui casado em Jacarezinho, tenho um filho que mora lá em Jacarezinho. Mas assim, toda a minha história aconteceu em Jacarezinho. Toda a minha vida, na verdade. Eu nasci em Jacarezinho. Mesmo sendo tão pertinho Sim. do lado, São 2 cidades muito diferentes. E eu acabava trabalhando muito pouco aqui, porque na época, a parte de fotografia aqui em Santo Antônio, hoje ainda tem muitos fotógrafos aqui, mas na época, vamos por 10 anos atrás, vamos por mesmo 5 anos atrás, Santo Antônio da Platina tinha muitos fotógrafos, principalmente de eventos sociais. Então era muito forte aqui a parte da fotografia. E eu acabava trabalhando mais para Jacarezinho, Cambará, Mandirá, Ourinhos. E Santo Antônio não era tanto assim, eu não tinha tantos clientes aqui. Então eu não vinha tanto. E quando vinha era por necessidade, ou para trabalhar, ou para médico, algo rotineiro assim. Mas eu não era uma cidade que eu frequentava, eu nem sabia andar aqui direito. Para vir aqui eu tinha que pôr o GPS. o Vitor, eu tinha vindo para Santo Antônio 1 ou 2 vezes só. Vim uma época num showroom fazer com a minha ex-patroa aqui. Nossa, jamais imaginei que iria morar em Santo Antônio. E aí a gente se conheceu e igual ela falou, depois que a gente se conheceu e ficamos a primeira vez, não paramos mais de ficar juntos. Né? E aí no começo ela não achava que a gente estava namorando mesmo. Foi 6 meses. Ela ficava meio assim, ficando, ficava ali. Tava te enrolando, Vitor. Na verdade é que a gente tava numa vibe tão legal, assim, solteiro. Tava tão gostoso. Ficava e amigos, tal. tudo mais. Eu levava ele pras ficando. festas junto comigo, com as amigas, e assim foi. Até que aí um dia uma amiga minha, a gente numa festa, uma balada, pô, você escuta. Vocês estão namorando? Vocês estão ficando? Como que tá? Ele Explica olhou pra mim e isso. falou assim, nós estamos namorando. Eu falei, então tá bom, agora, Então agora eu vou te levar a oficialmente. sério. Não, mas Não tava levando a sério. O namoro durou quanto tempo?
de namoro, para depois vocês morarem junto, ficar No mais... mês que Um iria ano? completar 1 ano, eu fui morar com o Victor. É. É. É porque daí, assim, eu morava em Ourinhos e aí fui uma oportunidade de trabalhar lá em Batatais. Eu saí de Ourinhos para ir morar lá. E eu fui morar lá, fiquei uns 2, 3 meses 3 meses. morando lá e vindo para cá sempre, cada Aí eu 15 já dias. falei, não vai dar certo. É, Ah, a hora que eu distância. falei que eu ia embora, ela aí já não vai dar. Vamos largar. Mas daí continuamos, todo dia conversando, e vira e mexe eu tava aqui, também por causa da minha filha em Ourinhos, a minha família aqui, minha mãe é daqui, né? E meu irmão também, enfim, vinha pra cá. E aí, por fim, eu falei, vem pra cá, vem pra Batatais. Aí ela, mas eu vou fazer o quê aí? Né? Uma cidade que não conhece É grande? ninguém. Não. Não, é um pouco o tamanho de Santo Antônio, mais ou menos. Fica entre Ribeirão Preto e Franca. Meio longinho, dá uns Do lado 400 de quilômetros daqui. Brodowski, a cidade do Portinari. Brodowski é pequenininho, uma cidade que nasceu Cândido Portinari. Cândido Portinari. Inclusive Mas é tem uma lá a cidade Casa de antiga. Portinari lá, né? Chama Casa de Portinari, que tem as obras dele lá. Batatais em si, ela é uma cidade antiga. A Basílica de lá tem toda uma representação. Uma história legal da época lá, não conhecia ninguém, não tinha amizade. O Vitor ainda tinha o pessoal da empresa e eu, nada. Falei, preciso começar a trabalhar. Aí o Vitor, e aí? Mas aquele medo também, né, de sair. Eu tinha carteira de motorista, mas não dirigia muito bem ainda. Me virava ali, né, com aquele medo. Falei, não sei vender, né? Vamos procurar uma loja, alguma coisa, apesar que eu não queria uma coisa que me prendesse muito a comércio. Aí fui numa loja, que é uma rede, uma franquia lá. A moça, eu tô precisando, mas eu não quero uma vendedora aqui, eu quero uma vendedora externa. Era uma marca, não sei se pode comentar, tá? Mas é uma marca super famosa de sapatos, que vende sapatos. Franca é um dos polos industriais ali de sapato, né? Tem muitas marcas famosas, tudo mais. E era uma franquia ali de uma loja. Eu aceito o desafio. Ela falou, olha, mas você vai pegar aqui, vender, eu preciso de pessoas que vendem. Eu tive uma vendedora, ela falou que ela fazia bazares, ela vendia muita coisa aí. Eu aceito o desafio. Cara, catei. Teve um dia que eu catava até a van da loja, enchia de sapato, ia para cidades vizinhas, aí comecei a fazer parcerias com clínicas de estética, tudo que envolvia mulheres. Mulher é apaixonada por sapato, eu fazia isso. E o Vitor ia comigo, né? Nessa época, no fim de semana, alguma coisa assim, o Vitor embarcava comigo, catava a van ali junto, vamos dirigindo, ou senão colocava ali no meu carro. Chegava fins de semana, assim, que eu vendia 30, 40 pares de sapato. Então, eu fiz uma rede de contatos muito grande lá. E eu sou daquelas pessoas que eu peguei o telefone, eu vou te adicionar, tal. Fiz uma lista, mulherada pedia, você tem tal sapato? Você tem isso? Até hoje eu tenho contato com muitas daquela região, Jaboticabal, Sertãozinho, várias cidades ali que a gente vendia sapatos. Trouxe para Bandeirantes também, quando eu vinha para cá, vendia. Então, esse foi meu primeiro desafio de venda. É legal. Eu fui quase uma empreendedora, né? Só que eu não tinha aquela responsabilidade de ter o meu estoque, né? A pessoa super confiável. Mas foi uma fase que eu até comentei com ela que foi o desafio também que ela aprendeu a dirigir bem também nessa época. Ela não dirigia bem, ela tinha medo de dirigir. Então foi uma fase que foi um desafio grande também para ela, né? Para dirigir e também foi, de certa forma, um empreendedorismo, né? Conhecer pessoas, fazer networking, conhecer, né? E fazer essas redes de contatos, igual ela disse que ela conversa até hoje. Então isso foi um muito importante para aprender. Foi importante, né? Foi aí que começou, realmente eu sou capaz, né? Eu consigo mais do que eu achava que eu era limitada. Ficar ali, às vezes, numa loja, alguma coisa, onde eu não queria que ninguém me prendesse mais. Então, esse foi um desafio muito legal. Eu vi que até o Vitor falava, você faz amizades facilmente, você tem todo esse relacionamento, você sabe conversar legal com as pessoas. Eu era do tipo que eu estava conversando do nada,
mas que número que você calça mesmo? Nossa, eu tenho tal cor. O Vitor falava assim, olha, você tá vendendo, não é assim, gente, é tão automático, né? Que acabava fluindo Um dessa sapato que é a forma. sua cara. Exatamente. Ficou lindo. Não, mas foi uma fase desafiadora, legal. No entanto que quando eu vim pra cá, eu ainda engajei um pouco, daí eu fui ver um outro fornecedor, até era um primo do Vitor, mas aí tava longe, ainda fiquei um bom tempo envolvida Mas eu nisso. acho que isso é muito legal, porque apesar de serem coisas diferentes, são coisas que passam, experiências que fazem parte da nossa história Sim. e que só contribuem com o que a gente faz hoje, com o que a Sim. gente se propõe, ou de repente num aprendizado, né? futuro pode ser Sim, uma só proposta fortaleceu, diferente. né? Isso é muito legal. Vocês trabalharem juntos, como que é? Qual que é como que vocês dividem as funções? Como que é a logística para funcionar? Assim, ainda no nosso caso, a nossa empresa funciona dentro de casa, né? Eu tenho um escritório home office, mas é tudo ali dentro. Hoje em dia, tudo pelo celular, né? WhatsApp, nossa comunicação é toda pelo WhatsApp. No começo foi mais desafiador, como eu disse, porque é ela que respondia os clientes. Então, às vezes, por exemplo, na hora de ser a esposa, depois das 6, digamos assim, ela continuava sendo atendente, ficava ali no celular respondendo o cliente, Semana, tudo. 10 da noite, chegou, né, ter uns picos de estresse, né, ansiedade, por conta disso, né, um desafio de não realmente de ser difícil de separar as coisas, né? Hoje, por exemplo, durante o dia a gente está respondendo o cliente ou respondendo as nossas atendentes, vendo grupo, e aí coisas de casa, é tudo ao mesmo tempo, não tem como separar, porque tá tudo junto, né? E agora com a filha, então não tem um momento de falar assim, não, agora eu estou trabalhando, não vou falar nada de casa e só coisa de trabalho, né? E ao contrário também, né? Não vamos falar nada de casa agora, enfim, não tem como, não tem como, é tudo junto. O que é desafiador às vezes olha, vamos parar agora para falar de tal assunto da empresa, porque nós temos que planejar isso, nós temos que organizar isso, nós temos, hoje já organizamos melhor isso. Por quê? Porque já entendemos a necessidade de ter esse direcionamento para esses assuntos, né? Da mesma coisa que às vezes ela para, às vezes fala assim, olha, agora nós vamos conversar esse assunto aqui que é nós dois, né? Nós vamos resolver essa situação aqui que está acontecendo, isso, isso e isso, né? Até essa questão, nós completamos 10 anos juntos e com 9 anos, após 9 anos, que veio a nossa filha. E a gente aproveitou bem. Mulher tem aquela questão, ai meu Deus, tá ficando tarde, eu preciso. Eu cheguei nessa neura, né, de ter, por quê? Eu queria mais. Eu queria mais desafio, eu queria estar trabalhando mais, sabe? A gente sempre vai querendo. Hoje eu coloquei bem até o pé no acelerador que eu estou exercendo a minha função mãe, que foi algo que eu me preparei muito. Eu falava, olha, quando tiver pelo menos seus primeiros aninhos ali, eu quero aproveitar bem porque passa muito rápido hoje, estou vendo como que passa. Mas a gente A neném tá com quanto tempo agora? vai fazer 9 meses na semana que vem. Tá numa fase que já tá engatinhando, tá subindo em tudo, tá... Obrigada. Tá explorando, né? Tá uma fase que ela tá bem exploradora. E o Vitor também, quando tem um tempinho, ou quando não tem serviço externo, também fica em casa, aproveita, né? Para você, hoje, como empreendedora, como mãe, como que é conciliar essas duas coisas? Como que é esse desafio? Olha, não tá sendo tão fácil ou como eu imaginava. Na verdade, graças a Deus, eu tenho 3 atendentes maravilhosas. As 3 são maravilhosas, que eu não sei o que seria de mim sem elas, né? Elas hoje, elas fazem bastante ali a função, elas sabem, uma é meus braços, meu coração, a outra é o meu sentimento, é tudo ali. E realmente, quando elas precisam de um direcionamento maior que está um pouquinho fora ali delas, aí elas direcionam a mim. Até falo, olha, já me direciona, porque às vezes eu não estou conseguindo, né, conciliar 100%. Está sendo um pouco desafiador, sinto falta da parte de estar
na mão na massa mesmo, ou na obra, igual o Vitor faz muita pós-obra. É uma parte que eu adorava. Eu gosto muito porque é aquele momento que a gente tem maior conexão com nossas profissionais. Então a gente brinca, a gente dá risada, eu consigo conhecer melhor elas, saber da história delas. A gente pedia marmita, o Vitor hoje faz isso, né? Mas, vamos almoçar, o almoço é marmita, a gente marmita junto com elas, a gente ouve a história, então era uma parte muito legal. Vocês têm pais? Os pais são vivos? Teus pais? Minha mãe é viva, sim, E aqui. teus pais? Minha mãe, Mas não, ela está em mora em Bandeirantes. Bandeirantes. Minha família praticamente toda é de lá. Mas então vocês acabam não tendo tanto suporte também nessa parte de familiares para estarem ajudando, né? Em relação a filhas, você fala, não temos muito, igual eu disse, a minha mãe é só minha mãe aqui, né? Então, a mãe dela lá e não tem condição de ficar com o neném, se fosse o caso, para suporte, né? E... Hoje Essa rede de suporte. apoio é importante, só que quando a gente, porque eu e a Aline também é difícil, porque a minha mãe é falecida também e meu pai mora em Jacarezinho. E os pais da Aline moram no sítio em Jundiaí, então a gente também não também tem é um desafio, né? Sim. É um desafio muito grande e acaba sendo muito difícil, porque chega umas horas que acaba sendo desgastante, né? Que a gente faz... Será que eu tô dando Faz. conta? Será que eu vou Você se conseguir? segura Realmente. para poder... Então, eu acredito que realmente não é fácil, mas isso é muito lindo, porque acaba tudo sendo uma construção, né? Sim. Nessa parte eu não tenho do que reclamar. Vitor é um excelente pai, um excelente companheiro. Então, nessa parte, ele ajuda muito e a gente se ajuda, na verdade, né? No início desse ano, ele viu realmente, olha, você está precisando fazer alguma coisa, eu precisava também sair de casa. Então, eu voltei a me cuidar um pouco, né? Porque tem aquela questão, quando a gente se torna mãe, a gente parece que meio que se fecha. E realmente não é assim, sempre fui muito vaidosa, gosto de me cuidar. Falei, eu preciso voltar a fazer uma atividade física, pelo menos, né? Mas e agora? Com o bebê? Como? Possível, né? Eu falava, não, o Vitor não vai, você vai voltar, a gente vai se revezando aqui. Hoje eu tenho um suporte, tenho uma funcionária, pelo menos no período da manhã, que fique com ela, inclusive está com ela agora, ela gosta. Eu tinha uma funcionária já, ia fazer 7 anos com a gente, recentemente ela precisou sair, porque a filha dela teve bebê, então eu falei, nada mais justo, né? Mas era uma das pessoas que eu mais confiava aqui para deixar minha filha. E agora a gente está com uma funcionária nova lá que também está se dando super bem. Então acaba sendo a nossa rede de apoio. Então, dessa forma, a gente consegue conciliar ali, mas realmente, nem todos os dias é fácil. O desafio é sempre. O que eu percebo também, igual a Cíntia mencionou, nós temos as nossas atendentes, que é o coração da empresa, né? Assim, elas estão ali justamente para atender o nosso cliente, para entender a necessidade do cliente, né? Para acolher, para ajudar, né? Não só os clientes, mas também as nossas profissionais, né? As faxineiras, as profissionais da limpeza que sabem executar o serviço, né? Então, toda a função de operação ali da coisa. Então, se eu quero, você quer contratar alguém para sua casa, você não vai falar comigo, vai falar com a minha atendente, né? Que já sabe melhor atender você do que eu, né? Ela vai realmente fazer ali um trabalho. Hoje vocês funcionam como? Se eu não estou enganado, vocês têm o WhatsApp, Tudo tem no o WhatsApp. telefone, Isso, de ligação tem também. aplicativo também Tem aplicativo, exatamente. Tem site. E tem e tem o site. São 4 formas de contactar Isso. com a Maria Brasileira. A mais comum e a que mais é utilizada acaba sendo ainda o WhatsApp. WhatsApp. Acho que 80% para mais do nosso público A gente é o acaba WhatsApp. direcionando tudo por conta Até das mesmo o atendentes, cliente né? que liga, a gente tira, sana as dúvidas ali, porém, no final, para finalizar, acaba sendo tudo no WhatsApp. Vocês têm cursos de capacitação? A franquia oferece curso? Como que Sim. funciona essa parte de capacitação das colaboradoras que trabalham com vocês, que vão fazer o serviço nas casas, nas empresas? Sim, isso é algo que a franqueadora tem um suporte muito bom, porque é o coração do negócio, né? As profissionais que trabalham. Então, hoje eles têm setores específicos disso, né? Para suporte ao franqueado, para que possa passar os treinamentos para as profissionais. Então, tem treinamento gravado, tem treinamento que faz ao vivo,
tem treinamento que é recapacitação, tem uma pessoa só para suporte de dúvidas, né? Então, se eu preciso, tem os encontros regionais para troca de ideias, tem cases de sucesso de outras franquias, unidades, e eles compartilham. Recentemente, eles fizeram a convenção para as profissionais, quer dizer, uma live de 3 horas com conteúdo de inteligência emocional, inteligência financeira, focado para elas, com sorteio de brindes, enfim. Então, em relação a isso, assim, é muito bom a parte de direcionamento para elas, né? Até algo que deveríamos fazer mais, que é a questão de encontrar elas pessoalmente, de repente em encontros, né? Já fizemos outras vezes, aqui em Santo Antônio fizemos algumas vezes. Acho que depois que eu fiquei grávida e tudo mais, a gente deu uma que era limitada, tipo Café com as agora- Marias, né? Café com as Marias. É gostoso. Fazia ali na associação comercial, então encontra, bate um papo, sorteia uma coisa, premia algumas, bonifica algumas, né? Que tem algum reconhecimento por um trabalho dela, né? Já fizemos isso algumas Pra vezes. você ter noção que é tão legal, gratificante. Eu comecei uma época até eu falei, vou fazer um podcast de vocês, porque cada vez que a gente ia em pós-obra, cada uma me contava umas dicas. Às vezes era uma superstição, era uma... Como que elas falam? É uma... Ai, aqueles antigos falavam. Ai, gente, não é receita. É uma... Ai, me sumiu o nome. Lembra que eles falaram, que as meninas vinham falando? Olha, se você fazer isso com Simpatia? simpatias, várias simpatias. E eu falava pra ela, gente, isso aqui vai dar um podcast, não sei o quê. Cada vez que a gente ia, se encontrava, até mesmo nos cafés, porque assim, nós trabalhamos com uma variedade, um número grande de profissionais. E, ao mesmo tempo, é um número que gira muito rápido, né? Rotativo. Mas alguns, eu tenho profissionais que estão com a gente desde o início. Faz 3 anos e meio, às vezes deu uma pausa, mas voltou. Então, quando elas se encontram também, elas falam, gente, mas você ainda tá? Nossa, como que você tá? No final do ano, a gente fez uma confraternização na nossa casa. Fizemos um almoço para elas, com piscina. Nossa, foi muito legal. Tinha algumas que falavam assim, gente... Elas se achavam ali. Eu falei, pode aproveitar o que vocês quiserem aqui. Pretendemos, né, fazer mais. Sim. É que agora, como a gente tem unidades em outras cidades também, com bebê e tudo mais, acabou um pouquinho, ficou um pouco mais difícil, né? Aqui em Santo Antônio hoje, qual que é o serviço mais contratado? E no geral, assim, tem um que é mais ou tem um... Limpeza residencial. 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 Na verdade, quando a gente inaugurou a Maria Brasileira, ela tinha uma cartela muito extensa de serviços. Ela tinha serviços de pet sitter, babá de cachorro, né? Babá, piscineiro, jardineiro, cozinheiro, tinha zelador, bom vizinho. Era uma cartela infinita. Era, acho, quase uns 20 tipos de serviços. Vários serviços. Cuidador de idoso. No caso, a gente nunca vendeu um cuidador de idoso. Lá depois filtrando para o que vocês trabalhavam. Eles foram filtrando. Eles mesmos perceberam que não adiantava ter tantos serviços assim, porque não vendia. As unidades que atendiam um ou outro serviço, por exemplo, limpar a piscina, algumas continuam atendendo, têm seus clientes, porém eles filtraram. Um exemplo que eles não faziam tanto divulgação, que era pós-obra. Hoje, a Maria Brasileira ela é uma especialista em pós-obra, então ela focou até mais nisso também. Você falou das simpatias que as mulheres comentavam e tal, que as Marias comentavam. Tem alguma coisa de muito estranho que já aconteceu que elas comentaram ou algo nesse sentido assim? Olha, tem muitas histórias de Maria que a gente conta. Mas tem algumas que falavam, quando vão em casas muito antigas, eu nunca me esqueço. Uma casa que eu passo em frente e tal, tinha uma que falava assim, nossa, todo dia de manhã, a dona da casa falava que depois ficava ouvindo barulho de xícara, colocando na pia, mas você olhava, não tinha nada, mas você ouvia aquele barulho que era da antiga dona, que todo dia ela tomava café e colocava a xícara.
Então, sabe, umas histórias meio... Falei, não, gente. E elas falam da energia da casa também. Ah, dona dessa casa tem uma energia pesada e tal. Ao mesmo tempo, as meninas são carentes, né? Então, elas também gostam de ser bem tratadas. E algo que a gente preza muito é o respeito com elas. Isso daí também. E já aconteceu casos, às vezes, do cliente desrespeitar ou falar de alguma forma, eu ter que entrar na conversa, pera lá, não é assim, tem que respeitar, elas são... A gente sempre ouve os dois lados, mas existe pouquíssimo, graças a Deus é muito pouco, mas às vezes, destratar elas é como se tivesse ofendendo a gente também, nós dois. Principalmente eu pego muito essa dor delas e essa causa. Respeito acima de tudo, né? Precisa. Mas são muitas histórias. Nossa, se for contar aqui, a gente vai ficar um dia. O legal era chamar elas aqui, porque elas... Pra conversar, falar das histórias. Perfeito, é uma ideia. E eu queria conversar um pouquinho sobre o nascimento da pequena. Como que é o nome dela mesmo? A Lizzie. A Lizzie, como que foi o momento que você descobriu que estava grávida, contar pro Vitor? Nossa. Na verdade, foi em outubro de 2022, né? Outubro de 2022 eu descobri que estava grávida. Porque pelo que você falou, já era uma coisa esperada já, né? Ao mesmo tempo que era esperada, porém quando foi inesperado. A gente assusta, né? Opa, pera lá, uma vidinha. Em outubro de 22 ela grávida, percebemos, então aí ficamos aquela alegria, fizemos exames, contamos para todos os familiares. Eu tava de 6 semanas. Já tava de 6 semanas e tal. Só que o que aconteceu? Passou um tempo, fomos no médico, perdeu. Tive um aborto espontâneo. Novembro, que dia 3 de novembro, eu tive um aborto espontâneo. Aí, meio que desaba, né? A gente fica naquela insegurança. Ai, meu Deus, e agora? Como que vai ser? E a gente também tinha projetos, né? Vitor, então tá, bola pra frente. Ano que vem a gente vai tentar novamente, no meio do ano que vem. Enquanto isso... Essa foi a sua primeira gestação? Sim, essa foi. E no meio de 2023, a gente tenta novamente, né? E nisso... Esses eram os planos. Aí a gente foi viajar. Meu sonho era conhecer Gramado, aquela região. Mas, detalhe, a gente planejava isso há muitos anos já, desde quando a gente morava em Batatas. Mas eu queria na época de Natal. Não queria ver o inverno, não queria ver Dia dos Namorados, nada. Eu queria o Natal Luz lá de Gramado. Aí aconteceu isso de eu perder, né? A gestação em novembro e tal. O Vitor viu que eu tava meio triste e tal. Então vamos pra Gramado, vamos lá. Foi como assim? Não, nós vamos pra lá. E aconteceu da época que a gente planejou, era a Copa de 2022, né? No final do ano, a época da Copa. Foi bem naquela semana que estava tendo aquela chuvarada que teve aquelas estradas também interrompidas, né? No Santa Catarina teve. Em Santa Catarina. E antes disso, eu sempre falava pro Vitor, nós vamos fazer o nosso filho lá em Gramado. Brincava com ele. Nós vamos ainda para Gramado, nós vamos fazer o filho lá, brincava com ele. Depois a gente foi em dezembro, no início de dezembro. Em janeiro, na véspera do meu aniversário, eu descobri que estava grávida novamente. Uau. O Vitor fala que não, mas eu tenho certeza que a Alice veio lá de Gramado. Gramado. Deixa ela pensar que é assim. E daí, em janeiro, na véspera do meu aniversário, eu descobri que estava grávida. Foi meu presente. Mas aí ficamos com aquela incerteza, né? Com aquela insegurança toda. Daí não contamos para todo mundo logo de cara. Praticamente para ninguém. A gente tinha viagem marcada, tudo mais. A gente esperou, alguns desconfiaram. Mas a gente aguardou até os 3 meses ali. Aí tava tudo certo, foi onde a gente anunciou. E aí ela nasceu no dia 1º de setembro. Você perguntou do nascimento? Foi uma sexta-feira. Foi assim. Tínhamos marcado... Nasceu aqui. Tínhamos marcado, porque a Cíntia não queria fazer parto normal. Tínhamos marcado para fazer uma cesárea na terça-feira, dia 5 de setembro. E aí, na sexta-feira, dia 1º, eu tinha um serviço marcado lá em Ourinhos, de fim de obra. Que a gente estava tentando fechar a agenda até uns dias antes. Era a última semana. Deixa eu só aproveitar para vocês terem... Desculpa.
Só aproveitar para vocês terem um pouquinho de noção do quanto a Liz é importante para eles, do quanto ela foi esperada. Eu pedi para eles trazerem algo, um objeto ou algo que representasse, que fosse significativo para eles. E eles trouxeram essa ovelhinha aqui, ó. Então a gente deixou ela aqui na mesa, que é um brinquedo dela. Então, isso. Então, eu acredito que seja realmente uma bênção na vida deles. E só para terem noção do quanto isso é importante para eles, né? Com certeza. E eu tava, aí na madrugada do dia 1º, eu já estava me preparando para ir para Ourinhos e ela falou assim, eu senti, acho que estourou a bolsa. Algo assim, mas será que é? Ficou uma dúvida, eu não sabia que era, ela nunca tinha estourado bolsa na vida, né? Não, vai estar saindo um líquido, não sei o quê. E aí, resumindo, eu fui para Ourinhos, aí ela foi para o hospital. Pra ver como que nossos clientes são importantes, viu? E eu tava lá no meio do serviço, ela falou assim, Vitor, é hoje, vai nascer hoje. Eu falei assim, então tá e bom, antes então disso ainda, a gente tem um atendimento que a gente faz numa fazenda, um pouco mais afastado, sentido ali Joaquim Távora. Você ainda foi levar, ela foi dirigindo ainda, levar Não, na verdade, esse dia eu ainda levei a nossa funcionária junto. Falei, você vai dirigir, não tô muito legal, mas eu vou te explicar o caminho, né? Qualquer coisa você vai buscar. A gente falou amanhã, levamos essa profissional que iria atender, que daí a gente, 2 vezes na semana, a gente leva, deixa ela, no horário a gente vai lá e busca. E nisso, depois que chegou em casa, o Vitor perguntando, falou, eu vou no hospital ver, né? Se tá tudo bem, minha cunhada foi. E o Vitor ali, e aí, como é que tá? Tô por aqui. Não, por enquanto. E a minha cunhada falava assim, não, fala pra ele que tá tudo bem, que tá tudo normal, porque senão ele vai querer vir a jato, né? Vai vir correndo lá, perigoso. Falei, não, tá tudo bem. Aí, de repente, você já tá vindo? Ele, eu já tô indo, deixou a equipe lá pra voltar. E já tô indo. Falei, então tá bom. Já tô na cidade. Falei, então tá bom. Aí que a doutora falou que já vai me levar pra sala, pro centro cirúrgico. Uau, que surpresa. Não, foi E eu tranquilo. Eu ia chegar em casa ainda tomar banho e tal. E ainda fui em casa, troquei de roupa. E, cadê você? Eu falei assim, nossa, 10 minutos. Eu falei, como assim? Foi aí eu vim correndo. Chegar, eu já tava indo, assim. Foi lá no hospital regional. Aí atravessei a cidade, que eu moro lá na Vila Rica, pra atravessar. E aí, parecia cena de filme. Nossa, preciso ir logo. E ainda, ao invés de ir pela pista, eu vim por dentro da cidade, aqui no centro, aquele trânsito que não vai logo e tal. Mas aí deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas ficou isso marcado, que até nisso, a Maria Brasileira, ela é tão importante, assim, para nós, que até nisso, o Vitor, no último dia, o dia que a Liz nasceu, e ele estava em trabalho. Uma das partes bacana também, frisando aqui a nossa super franqueadora, que eu amo de paixão, não é porque eu sou uma franqueada da Maria Brasileira, mas eu falo para todos que a Maria Brasileira em si ela é uma família. E para nós ela é a nossa família também. A gente tem os amigos franqueados, inclusive o franqueado de Londrina da Maria Brasileira, a mulher, a esposa dele também estava grávida, da segunda filha, nasceu no mesmo dia da Liz. É legal. No mesmo dia. Então tava uma coincidência. E a franqueadora em si, ela é tão bacana, ela lembra, ela faz parte desses momentos com a gente. Eles mandam presente, mandaram mimo pra Liz, manda cartinha, dando boas-vindas. Tanto quanto descobriram que estava grávida, quando descobriram o sexo. Então, assim, são etapas que eles passam. Vocês sabem um pouquinho da história da Maria Brasileira? Onde surgiu, como que surgiu, por que que surgiu? Um pouco, sim. Na verdade, são 2 fundadores. De onde que é São José do Rio Preto. 2 fundadores, que é o Felipe e o Eduardo, amigos. E eles queriam realmente montar algum negócio. E aí viram esse negócio de faxineiras. Eles falaram que eles já tinham ouvido falar disso lá nos Estados Unidos, tal, que é uma agência de faxineiras. E começaram isso, né, lá em 2013. Começaram com a unidade de São José do Rio Preto. E em São José do Rio Preto tem muitas franquias, muitas franqueadoras, né? Lá na cidade tem essa cultura de muitas franqueadoras. E aí, logo que eles abriram a primeira unidade, eles já perceberam que era um negócio que dava para franquear, né? E aí, foram na feira de franquias, e aí achou uma doida lá que comprou a primeira unidade, que é de Belo Horizonte. Que é a Ana Paula, né?
É a primeira, a partir dessa primeira que eles têm um carinho especial até hoje, né? Que é até hoje, inclusive, é a mesma pessoa, né? Essa Ana, é a primeira franquia. E aí, desde então, só desenvolveu, né? Tá batendo agora 500 unidades. Uau. No 500 Brasil unidades no Brasil. É. Hoje tem Então, todos os estados brasileiros, tem uma Maria brasileira. Então a história deles é essa, né? Esse desenvolvimento muito de família, como a Cintia mencionou. Nós inauguramos praticamente no dia 1º de dezembro a unidade 2020, acho que uma semana à frente, alguma coisa, teve uma convenção. Na época de pandemia, eles fizeram online, 2 anos foi online. E no primeiro ano, a gente em casa, assistindo pelo computador, o dia todo, de conteúdo lá, eu falei, Vitor, ano que vem eu quero ser multifranqueada. Porque a maioria ali era multifranqueado. Não tinha só uma unidade. Ter mais De uma unidade. Falei, eu quero ter. E Deus foi tão bom que acho que com 8 meses à frente a gente conseguiu a segunda unidade. Hoje somos multi. E ainda eu vi uma informação que hoje metade dos franqueados são multi da franquia. O próprio Felipe comentou isso num vídeo recente, que a Maria Brasileira ganhou esse ano franqueador do ano. A melhor. Então você imagina, no Brasil tem milhares e milhares de franqueadores. E eles ganharam, em primeiro lugar, franqueador do ano, né? Então, entre as microfranquias, ou seja, investimentos abaixo de R$100 mil, considerado microfranquia. A Maria Brasileira já ganhou, em primeiro lugar, entre todos os segmentos. Em 2023, ela ganhou, em primeiro lugar, entre todos os segmentos. Ou seja, você imagina qualquer franquia que você imagina que você conheça. Ela ganhou. Então, assim... Pra gente é um marco muito grande pra marca, né? Um negócio, assim, sensacional. Mas é engraçado, porque mesmo numa cidade pequena, a marca já carrega um nome muito forte, né? Quando você fala Maria Brasileira, ele já carrega a responsabilidade ali de confiança. Exatamente. De fixação da marca é o desafio. De honestidade, O desafio agora nosso é justamente trazer que assim, é aquela história da onda, né? Então, eles têm que derramar para nós, eles derramam para nós franqueados uma energia, um branding, né? Uma fixação de marca, um jeito de se trabalhar que tem que transbordar. Né? Ou seja, transmitimos para as nossas atendentes, nossas consultoras de vendas, né? Ali que atendem os clientes. Consequentemente, transbordamos isso para as profissionais e, consequentemente, se transborda para o cliente. Né? Hoje então somos uma referência também nessa questão de empregar. Isso foi algo, muitas delas que estão conosco, elas falam que a Maria Brasileira gerou uma independência para elas, né, financeira, porque isso é legal. Para nós é muito gratificante. Porque em muitos lugares precisava de referência, não sei o quê. Claro que precisa, mas é a oportunidade que elas não tinham. Então, a gente tem uma que está conosco, que já vai fazer quase 3 anos. Ela cortava cana. Ela era uma cortadora de cana, é o que ela sabia fazer. A gente brinca com ela e fala, ela é pau pra toda obra, sabe? É aquela mulher que pega no pesado. Ela não sabia limpar a casa. A gente, nesse negócio de leve em pós-obra, faz isso, faz aquilo, a gente moldou ela. Hoje mesmo, ela sempre fala, hoje ela gosta de estar na Maria, ela aprendeu muito com a gente, ela está disposta a melhorar cada vez mais. A gente estava até verificando, eu acredito que até esse mês que chega, a gente vai bater 10 mil atendimentos em Santo Antônio. 10 mil em Santo Antônio e 8 mil em Ourinhos. E isso significa que daqui a um tempo nós vamos bater 20 mil atendimentos. Então, assim, eu já ouvi alguns relatos de mas eu contratei e não foi legal o atendimento. Realmente, isso pode acontecer, né? De repente, num dia que pegou uma profissional que não estava num dia legal, que não estava tão atenciosa, que realmente não fez. Trabalha com ser humano, né? Trabalha com ser humano, né? Ou que faltou, né? Ou que largou o serviço pela metade. Realmente isso pode acontecer. Mas se a gente pegar essa dimensão de 18 mil atendimentos realizados, a quantidade de queixas que realmente foram ruins, que eu tive que refazer o serviço, não chega a 100, perto de 18 mil. Né? Então, é uma margem assim, grande pela quantidade de atendimentos que já fizemos. Né? Então, ajudando e facilitando a vida das pessoas.
né? E ajudando e facilitando a vida das profissionais, valorizando elas, né? Então, É uma rede. exatamente. Uma das coisas que eu comento nos meus treinamentos, porque o treinamento inicial das profissionais, esse eu faço questão de colocar. Eu friso duas coisas para elas. Primeiro que você tem que fazer o melhor, mas o melhor pode ser o básico bem feito, né? Fazendo o básico bem feito, 99% das pessoas às vezes não fazem. Então, isso eu friso muito na hora que eu estou fazendo os treinamentos, que eu passo isso daí para elas. E também que a Maria Brasileira valoriza a profissional. Eu não chamo ela de faxineira, de diarista, de tia da limpeza, né? Eu falo para ela, você tem uma profissão. Então, você é uma Tem uma data profissional, até, né? se comemora. Exato, Foi o dia do profissional de limpeza. Foi da live semana agora. passada, dia 16, né? 16 de maio, dia da profissional da limpeza. Inclusive, Então, o dia do aniversário da Maria Brasileira. eu Quando eles coloco inauguraram, isso, depois né? que eles Foi foram nesse dia. descobrir que era o dia da profissional da limpeza. Eu coloco isso por quê? Porque tem pessoas, igual a Cintia mencionou, que às vezes não valorizam esse trabalho. Não dá a importância que deveria dar. E nós chamamos de profissional justamente por isso. Ô, Vitor, quando, nesse caso que você falou, eu contratei e não funcionou, não gostei da profissional. Se eu entrar em contato, você manda outra profissional na próxima vez? Existe essa possibilidade de estar, de certa forma, fazendo um teste para Na ver? verdade, a gente faz uma análise, a gente pergunta, verificamos, né, o que aconteceu, o que deixou a desejar, se foi isso, foi aquilo lá. Realmente, são coisas que eram pontuadas, que eram para serem feitas e não foi. Não foi um atendimento bem realizado? Sim, com certeza a gente, eu forneço, eu disponibilizo um desconto ou uma nova limpeza. Porém, Cleito, o que acontece é o que a gente fala. A gente geralmente faz uma entrevista antes de saber como é. O que pode acontecer muitas vezes, é aquela casa que tá, sei lá, faz uns 90 dias, uns 30 dias que tá ali, aquele pó. Sabe quando a gente tá naquela época de seca, que tá bem suja, uma casa grande, e realmente uma pessoa não dá conta, às vezes, de fazer uma excelente limpeza. É o que eu falo, elas não são máquinas, elas são seres humanos. Então, se acontece da profissional me falar, olha, a casa está muito suja, não vai dar tempo, espera lá. Então, a gente vai alinhar com o cliente. Mas se realmente, como você perguntou... Mas existe sempre um contato. Sim. Exatamente a diferença de ter uma empresa por trás. Imagina só, você contrata uma faxineira, você paga um valor para ela no particular, certo? E não ficou bom. Depois você percebe, você não estava em casa, a hora que você chegou na sua casa, nossa, eu já fiz o Pix para ela, já paguei, cheguei aqui em casa. Você vai reclamar para quem? E outra? Ela não vai voltar para refazer. Você vai ter que limpar depois e ainda vai ficar com raiva e perder o dinheiro. E Na ela Maria também, se você Brasileira, reclamar, nós ela não colocamos. vai voltar mais. Na Maria Brasileira, nós colocamos essa garantia. Então, é uma garantia que eu coloco para que eu possa te dar uma revisão, ou um desconto, ou um novo atendimento mesmo. Já teve casos que eu dei um novo atendimento e foi assim, quando a pessoa quisesse. Você, olha, me desculpa, você tem aqui um crédito comigo aqui, quando você pedir de novo, fica à vontade, que a nossa intenção é realmente fazer um bom atendimento. Né? Como eu mencionei, dentro desse universo de atendimentos que já fizemos, a vantagem é justamente essa. É fácil de contratar e não estamos fora do mercado, estamos dentro do mercado. E como fica toda a parte trabalhista dessas mulheres? É responsabilidade de vocês? É assim, nós somos uma agência, tá? Então, como forma de agência, você faz uma intermediação de negócios. Então, você é o cliente, eu sou a Maria Brasileira e aqui está a minha profissional, certo? Ela vai prestar um atendimento para você. Eu estou agenciando ela, ela me autoriza mediante um termo, tá? Então, nós temos um termo que nós fazemos, onde elas aceitam, e nesse termo diz assim, ela me autoriza a vender o serviço dela. Entendi. A intermediação de negócios. É isso que nós fazemos. Nosso modelo de negócios é esse. Tudo a gente pergunta se ela está disponível, se ela está disposta Isso. a ir. Ela não é obrigada a fazer nada. Se tiver algum cliente que ela fala, não, nessa casa eu não quero ir, ou nesse cliente eu não quero, tudo bem. E isso daí é aquilo que você falou também, do outro benefício que você tem sempre disponível, né? Porque se a pessoa, se eu entro em contato com uma profissional e
de particular, e ela falar, hoje eu não posso, eu vou ter que esperar. Não tenho o que fazer. Eu vou... quando você pode? Ou vai procurar outro. Exatamente. E às vezes o dia que você precisa, que você quer. Algo que acontece com muita frequência, isso prejudica demais o nosso trabalho. Querendo ou não, a Maria Brasileira ela é uma empresa. Hoje ela é o nosso ganha-pão. É a nossa movimentação. Nós ganhamos disso, a gente vive disso hoje. E o Vitor tem todo esse tempo. Praticamente toda semana o Vitor está fazendo treinamento. Ontem acho que ele estava fazendo treinamento em Ourinhos, ou está em Cornélio, Jacarezinho, que a gente atende também pela unidade daqui, eu atendo Jacarezinho, ele atende Santa Cruz do Rio Pardo. Então, o que muitas vezes acontece? Aquele cliente, a gente tem profissionais excelentes, maravilhosas. Nem todas são tão boas, mas tem algumas que, do jeito que entra, elas preenchem a semana, né? E para elas é muito legal. A renda delas compensa muito mais dessa forma, porque elas têm flexibilidade de horário, essa forma de ganho a mais, né? É isso que eu ia mencionar. Tem flexibilidade de horário, ela pode escolher, ela não é obrigada a ir. Isso realmente é importante. E algo que acontece que prejudica demais a nossa empresa é quando eu encaminho uma boa profissional naquele cliente que ele fica assim, você não manda uma bem boa? Não, uma bem esperta, aquela que faz tudo. Bom, a gente analisa. Hoje, de olhar o cliente, da forma que o cliente me pede, a gente já tem o perfil, eu já consigo identificar. E eu sei que aquele cliente vai amar aquele perfil. Aí o que acontece? Ela vai atender esse cliente meu, aí ele faz oferta para ela. Você não quer trabalhar aqui para mim? Você não quer vir fora da Maria Brasileira? E elas são instruídas no treinamento, sabe? Para elas não aceitarem, ou até mesmo para elas nos comunicarem. Pode ser que nem todas façam dessa forma, o correto, mas tudo tem a sua penalidade. Então, assim, hoje, ultimamente tem acontecido com muita frequência até isso, e muitas vezes eu até entro em contato com esse cliente e eu falo, porque isso prejudica demais tanto a nossa empresa quanto a profissional. Sim. Porque se essa profissional aceita, a gente fica sabendo, as portas, nossa, se fecham para ela. E elas estão cientes que hoje a gente tem um leque muito grande. Tanto eu tenho unidade em Cornélio, Ourinhos, espalhadas, que eu estou morando aqui, mas uma profissional minha fala, Cintia, eu estou indo me mudar, vou morar ali em Ourinhos. Tudo bem, se quiser continuar trabalhando na Maria Brasileira lá, tá disponível. Um serviço que nós temos também, Cleiton, você perguntou essa questão trabalhista, eu tenho também um serviço de terceirização. Você já deve ter visto em empresas que fazem um serviço terceirizado mesmo, muito comum em bancos, fórum, né? Você chega lá, tem alguém trabalhando no uniforme de uma empresa lá terceirizada, né? Nós temos também esse serviço, né? Então, hoje eu tenho 6 funcionárias para empresas. Principalmente para empresas, né? Então, eu tenho 6 funcionárias hoje, uma delas é daqui de Santo Antônio, que ela atende uma loja, né, de agrícola, e ela atende lá todos os dias, de segunda a sexta. Ela vai lá todos os dias, uniformizada, Maria Brasileira. Se um dia ela terceirizada. Médico, aí sim, ela é minha funcionária, registrada, em carteira, tudo certinho. Se um dia ela não puder estar indo, a gente encaminha uma outra para substituir. Não fica sem. Lugar, não fica sem. Exatamente. O certo é não ficar sem. O contrato que nós temos com a empresa justamente para suprir isso daí. Recentemente eu fiz E daí, nesse caso, toda a responsabilidade trabalhista é de minha, vocês. exatamente. Cobrir férias, se tiver que mandar embora. Isso é um serviço que está crescendo muito, cada vez mais. Empresários têm visto isso, que é muito mais vantajoso. Eles estão tentando tirar vínculos. Quanto mais terceirizar, para eles tem sido uma boa opção, uma boa escolha. Então, aqui a gente tem mas tem mais em Ourinhos, a gente tem mais empresas que a gente atende. Eu acho que isso é um grande lance aí do mercado, uma novidade aí que para Santo Antônio é uma novidade, mas isso vai crescer bastante ainda. Que legal. Eu acredito que você que está assistindo aí deva ter bastante perguntas, bastante curiosidade relacionada ao assunto. É um assunto intrigante e que desperta muito questionamento, né? Então, caso vocês queiram, pode deixar seus comentários aqui embaixo na descrição, que na medida do possível, tanto eles vão estar respondendo, quanto a gente também vai estar repassando para eles. De repente, numa próxima oportunidade, eles voltam a conversar com a gente pode estar repassando essas perguntas.
E também, de repente, na próxima, trazer uma colaboradora para a gente poder estar perguntando mais coisas para ela também. Precisar de umas horinhas Legal. a mais. Eu comecei com uma brincadeira, com um quadro aqui, que a gente... Seria a dica dos convidados. Ah, onde eu vou estar perguntando algumas coisas de forma direta e vocês respondem. Se um não souber, já cutuca o outro aí pro outro responder. Mas seria uma forma... são coisas que vocês fazem no dia a dia, locais onde vocês vão e que possa servir também de inspiração ou até de referência para outras pessoas que estão assistindo, tá ok? Legal. Ó, peraí, deixa eu só abrir aqui. Abriu o roteiro. Esses são perguntas marcadas. E se caso você, se ainda tiver algumas... Na verdade, eu acho que sempre vai surgir perguntas relacionadas a isso. Se caso não tiver as perguntas aqui, se eu não fizer nenhuma pergunta que você gostaria de saber dos nossos convidados aqui, no caso hoje do Vitor e da Cíntia, pode deixar na descrição também ou colocar nos comentários, manda pra gente de alguma forma aí que a gente vai estar acrescentando essas perguntas para estar fazendo para eles também, tá ok? Primeira pergunta. Local para comemorar uma data especial. Deixa com você. Um lugar, você fala um restaurante aqui da cidade? Pode ser um seria isso? restaurante, um barzinho. Ó, nós vamos comemorar 10 anos de casamento. Hoje nós vamos no Oliva Bistrô. Perfeito. É um lugar muito gostoso Muito também. bom. É super Especial. romântico, especial. Todo ano a gente vai lá comemorar. Eu falei pra ela. Mas uma data aqui em Santo Antônio tem vários lugares Tem vários lugares maravilhosos. bons, mas pra essa data especial, né? Pede. E não é um negócio que dá pra ir toda semana também, né? Almoço pro dia a dia. Local assim, não deu para fazer comida em casa, um local onde vocês saem para almoçar no dia a dia. Olha, eu nem vou falar aqui um que a gente sai tanto, mas já no gatilho aqui no gancho a gente pede sempre marmitas quando tá em pós-obra. Ou até eu quando tô em casa, não quero cozinhar, eu peço marmita na marmitaria popular. Eu gosto, uma comida assim, extrema qualidade. E pra ir almoçar, geralmente ou o Esquinão ou no Paulinho. São Perfeito. os que a gente costuma ir. Essa eu não conheço ainda. Marmitaria popular, bem Nossa. bacana. Do Rafael, amigo nosso. Legal. Local para comer lanche ou pizza? Ou os dois? A gente adora pizza da A pizza é La Fontila, né? da E da Passione. Fastione. Da Passione é delivery e agora tem um Passione. novo espaço que a gente ainda não conhece. São os que a gente costuma comprar. E La E Fontila. lanche do Gaúcho. E agora tem o burger novo lá, Burger R7, lá na avenida, lá embaixo. Gostoso também. Os quatro são muito bons. Eu gosto dos quatro também. Os quatro são muito bons. Eu não conhecia ainda, eu comentei com ela, não conhecia ainda, não experimentei da Shelby. Quero provar. Esse eu não fui ainda também. quero Falando provar. muito bem. Esse lá na Renault é muito bom. A gente foi lá, o hambúrguer é gostoso, o espaço tem um espaço gostoso. Não, a gente foi durante... Não fui. Não cheguei a pegar ainda o som ao vivo. Legal. Eu fui com a gostoso. Aline lá, era durante a semana, a gente foi depois de um evento, daí a gente foi comer, tomou um chopp e comemos bacana, um hambúrguer legal. lá, mas a gente gostou bastante, tem que voltar lá também. A decoração temática, é bem gostosinho. Bem legal. Muito bom. Um local para comprar, que você compra roupa feminina, roupas para você. Ai, eu gosto da geração. A geração crescente é uma loja. Ali eu me acho. Tanto no feminino, no masculino, tem a sapataria, tem a de roupa, a roupa íntima, a coquete. Pra mim, eu gosto muito. Indicação. E para você, roupa masculina? Então, eu não sou muito de comprar e acaba comprando na geração também. compra. Ela que compra lá. Perfeito, geralmente excelente é. indicação. É. Agora, roupas para cria, para Liz. Pra Liz. Olha, pra Liz é algo que começou recente, né? Inclusive ontem foram 2 sacolas, né? 2 lojas que levaram roupas lá, porque vai esfriar. Acabei pedindo algumas roupinhas lá pra ela. Tem uma amiga que eu compro desde de quando a Liz ainda estava na barriga, que ela vende importado, que é a Marília Arruda. Ela tem o Mas ela tem catavento. ela tem de geral também. Ela vende geral. Ela vende online, né? Que é a Catavento Importados. Então, ela foi a minha primeira experiência que eu comecei ali com roupa infantil. Aí tem agora, recentemente, tem os amigos nossos que compraram a Pitirila, a Charlie com o Diego. E eu gosto muito da Mileninho. Eu gosto De lojas. comprar de E a loja. Baby Duck, né? Que
Já comprou várias que vezes. eu fui várias vezes também no início. Eles lá têm na loja de Belinda. fábrica lá, né? Sim, quando eles têm as promoções, a loja Tá lá, bem servido tá nessa bem parte. servido. É, a Lizzie de todas é que mais É. tá com opções. A loja de brinquedinhos para ela. Onde Aí a normalmente gente você acaba compra os indo brinquedinhos? Na Da Brincamix, Cris. na Cris. Na Cris. É, Brincamix. É aniversário, é um presente para aniversário, é um brinquedinho, é um utensílio para ela, tipo introdução alimentar, tudo é lá na Brincamix. Perfeito. Uma loja de utilidades. Banana? Top of mind. E a coisa de casa que tem agora utilidades, também. é. Utilidades. Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas... A ideia, na verdade, dessas perguntas é pessoas que são de fora e que querem conhecer um pouco da cidade. Então, Sim, sim. de referência. O Banana realmente é Essa lista vai longe se você ficar perguntando lugares. Mas é que cada um acho que tem a sua visão e o seu. E a preferência. A sua preferência, né? Mas isso é legal, porque acaba sendo indicação mesmo. Sim, bem legal. E são indicações de lugares que vocês vão, então... Sim, sim. Mas já tá terminando já, só falta... Falta 10. Não, só falta 3. Agora Tô esse é brincando. para ela. Uma indicação de salão de beleza. Onde você vai para se arrumar? Olha, há vários anos eu vou que cuida faz escova, manutenção de cabelo, essas coisas na Janaína Cortini. E pra maquiagem, essas outras coisas é no Elo, no salão do Elo. Adoro a make da Letícia, as meninas lá também quando eu preciso. É os 2 salões que eu frequento aqui em Santo Antônio. Perfeito. Supermercado. Olha, eu tenho a minha preferência. Não, é assim, atualmente eu tenho comprado bastante no Lusitano e no Dalaco, Qual Lusitano? nos 3. Aham. O que tiver mais perto. Inclusive, tem um preço muito bom em carnes. Tem preço bom, é bem tranquilo lá, não tem tanto movimento, mas aí por conta disso é tranquilo, por isso que eu acabo indo lá. E no Dalaco pela variedade, né? O mercado super Eu complexo gosto e tal. muito do Dalaco. É. Perfeito. A última, como eu sei que vocês também têm um doguinho em casa, uma indicação de pet shop, onde vocês levam eles para tomar banho, compram Eu levo ele ração. aqui perto, aqui na Parada Animal. O Charlie, desde que ele é filhotíssimo, assim, que nem podia dar banho ainda, o Erivelto foi em casa cortar a unha dele, dar banho. Então, até hoje é aqui na Parada Animal, que é aqui E ração praticamente do em Eri, né? frente. Rações é do A gente Eri. compra no Eri. Perfeito. É isso aí. Faltou aí um lugar para limpeza, uma indicação, viu? Então, se eu falar para você que eu pensei nisso, Maria Brasileira. Aí só vai dar gente. Só vai dar. Não, mas Ou não, né? tem Vai que falar, estar. tem a tia lá. é verdade, de limpeza sim. É que na verdade eu pensei para produtos de limpeza, não necessariamente Também que seria uma pode indicar. loja, vocês têm. Nós indicamos também muitas Então já me pessoas. fale, porque essa indicação vindo de vocês é muito importante. Aqui em Santo Antônio, que a gente compra muito é da EcoPro, né? É distribuidora Além de ser e distribuidora, agora tem a loja que e também eles têm a linha próximo. profissional, né? Que é algo Ótimo. que para nós é excelente. Tanto nós indicamos lá e eles também indicam. Quando aparece lá, olha, essa limpeza tá difícil, o que eu faço? Eles mesmos já dão um cartãozinho e falam, chama o pessoal, porque às vezes é precisar de máquina. Existe uma diferença nessa Falando nisso, limpeza que a gente tem as máquinas, que às vezes no manual não consegue estar limpando. falando nisso, a EcoPro me ajudou. Eu tô fazendo um tabloide, inclusive agora eu olhei no celular agora que tava, o cara tava me ligando. Eu fiz um tabloide, um jornal impresso mesmo, da Marinha Brasileira. Depois eu vou trazer um para você aqui, contando a nossa história, tem depoimento de profissional, tem contando os nossos serviços, dicas de limpeza, enfim. Legal Fiz um isso. tabloide impresso e a EcoPro, a gente fez um bannerzinho dele lá. Foi Não, nosso ajudou, né? eu nem peguei ele fisicamente ainda, eu peguei agora que o cara deixou a entrega lá para mim e tá pronto. Legal. Perfeito. Você estava falando da camiseta pra gente encerrar. Sim, essa camiseta aqui, quando Mas você olha essa é de a longe, primeira, né? não sei se dá para enxergar bem. Eu não bem. faço faxina. Eu faço faxina, né? Eu- faço faxina. Eu faço faxina. Ah, sim. De Aham. longe você vê eu faço faxina, mas eu não faço faxina, chama Maria Brasileira. Dupla sentido. Aham. Essa camiseta aqui, no ano de 2022, a Maria Brasileira abriu um concurso para franqueados para dar ideias de uma camiseta comemorativa. Essa aqui é do ano anterior. Essa daqui foi de 2021. Uhum. É uma camiseta comemorativa. Depois de 2020 teve uma outra camiseta comemorativa. E aí, em 2022, eles abriram um concurso. E aí, Para os franqueados. para que o franqueado desse a ideia. Né? Vários franqueados deram a ideia. E aí, nós fomos na convenção da Maria Brasileira, que foi em Campinas, e chegou lá, nós temos 3 finalistas.
Aí chamou os 3 no palco, entre os 3 finalistas estávamos nós. E chegamos lá, tá a hora que anunciou, ganhou o vencedor, que é essa camiseta. A ideia foi minha. Oxe, isso é Então aí todo mundo... Não, foi nossa. Foi nossa. Então, a ideia Eu foi também nossa. ajudei ali, né? Então, e aí, hoje, os franqueados novos, quem entra lá, ganha uma camiseta dessa, ou seja, virou uma camiseta comemorativa. Você vai Já lá na tem franqueadora, uma o pessoal nova. tá usando. A ideia Já tem veio uma disso. nova, mas essa aqui foi aqui. Acho que o ano passado foi um dos anos que mais Eles teve usaram novos muito, franqueados. Então, hoje em dia... Aí a que ganhou esse ano é uma que tem aquele flork, né? Aquele carinha que faz assim, Uhum. escrito assim, quando eu contratar a Marinha Brasileira, não direi nada, haverá sinais. Aí a Mas carinha tá essa ainda simples. É a mais linda, eu acho. Ah, ficou, mas essa aqui é top. Mais criativa. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui. Foi muito Obrigado. legal o bate-papo. Gostei demais. Nossa, eu me senti super à vontade. Já Pô, que quero bom. novamente. Que bom. Eu que agradeço a oportunidade, né, Cleiton? Espero que o seu podcast possa crescer, que você possa se desenvolver como profissional. Parabéns pela iniciativa, né? Quem estiver assistindo aí até agora, você que assistiu até agora, né? Parabéns também, né? E é uma iniciativa muito boa, muito bacana. Santo Antônio precisa disso. A nossa cidade, o nosso comércio, os nossos empresários precisam disso, né? Algo muito importante para poder realmente compartilhar as histórias e você também poder abrir o espaço para quem quiser fazer o podcast, né? Eu acho que é uma coisa que você estava com ideia também, né? Quem quiser fazer seu próprio podcast, faz aqui uma estrutura que Incentivar, você né, consegue Nova? fazer, né? Então, acredito que só tende a crescer aí, sucesso para você, para a empresa. Obrigado. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever. Se não se inscreveu no começo, se inscreve no final para não esquecer, para ter as notificações aí contigo. Dá um joinha pra gente, curte. Entra na nossa página também do Instagram, caso você ainda não está seguindo a página do Instagram, curte a nossa página. Qual que é o Instagram de vocês? Qual o site, qual os contatos? Já põe pra gente deixar também. Então, é Maria Brasileira SA Platina, Maria Brasileira Esse é o Instagram. Ourinhos, Instagram. E Maria Brasileira Cornélia Procópio. Tem no Google, tem no Instagram. Quem Daí lá quiser tem todos os conhecer, contatos. Todos os contatos. Esse é uma das nossas unidades, mas quem quiser conhecer é www, né, Maria Brasileira, que vai aparecer toda a história e ali também ele já direciona também. a Perfeito. unidade. Então, caso está precisando também de uma profissional que ajude aí, que colabore, né? Ó, lembra da frase, ó, eu faço faxina. Ó, não, eu não faço faxina, eu contrato a Maria Brasileira. Então, Na verdade, precisou... A gente vende horas de descanso. pra Olha vocês, que perfeito gente. isso. Olha isso. Os maridos Vende que estiverem paz. assistindo aí, ó, se vocês quiserem fazer um belo do agrado, um belo do presente, contrata uma limpeza, gente. Isso. Leva a mulher E pra esposa jantar descansada também. é Exato, tudo. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima.